ao médico que quer se aperfeiçoar, né, na conduta dos pacientes com doenças endócrinas, o médico que quer se tornar especialista, o médico que não quer se tornar endocrinologista, mas que atende paciente com doenças endócrinas no dia a dia e quer ter uma postura mais segura, quer conduzir melhor os seus pacientes. Nós estamos começando mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Esse aqui é um programa feito para o médico que atua como um clínico geral ou que atua como um médico de família e que atende pacientes com doenças endócrinas, que se interessa, né, pela especialidade, que quer atender melhor os seus pacientes, quer se sentir mais seguro, mais preparado, né, na hora que chega um paciente com diabetes, na hora que chega um paciente com doença da tireoide, enfim, com síndrome metabólica, essas coisas. E daí, se é esse o seu caso, gente, então é o seguinte, você está no lugar certo, porque esse programa aqui, ele existe para você ver que é possível sim aprender a diagnosticar e a tratar as doenças endócrinas frequentes no dia a dia de um jeito simples e que isso daí pode mudar completamente a sua vida profissional. Bom, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista há mais de 18 anos, vai completar 19 anos no final do ano, e eu ensino qualquer médico, mesmo aquele que não tenha passado por residência na especialidade, mesmo aquele que não é especialista, que não é endocrinologista, a abordar as principais doenças endócrinas com segurança. Então, é o seguinte, o nosso tema de hoje é como ajustar a insulina do seu paciente com diabetes tipo 1. Gente, não foi à toa que eu escolhi esse tema, não. Esse tema foi escolhido porque, de fato, é uma grande dificuldade, né? É um dos pontos aí de obstáculo, né? De muita insegurança na hora de conduzir os pacientes. Então, o que acontece? A gente vai falar aqui sobre coisas práticas, sobre coisas do dia a dia. Então, não é algo que você vai encontrar aí com facilidade nos livros, nos cursos, né, nas especializações, nas palestras, por aí não. O que eu vou te mostrar aqui são coisas do dia a dia. É coisa ali de quem está no campo de batalha, porque na hora que você está diante do paciente, parece que assim, que aqueles conhecimentos teóricos, eles ficam completamente distantes, né? E pouco úteis. Então, a ideia é a gente ver como que maneja isso mesmo na prática do dia a dia, né? Quando você está atendendo os seus pacientes. E aí também para esclarecer as dúvidas. Inclusive, eu também vou responder aqui as dúvidas que o pessoal me mandou no direct, quem me mandou de várias formas aí. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que está muito legal essa interação. Eu já falei isso aqui antes, mas talvez você não saiba, não tenha me ouvido dizer. Então, eu vou falar de novo. Adoro interagir com vocês, tá bom? Então, se você tem dúvidas, se você tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse aqui, fala comigo, que assim a gente vai esclarecer. Inclusive, hoje a gente tem muita dúvida que a gente vai esclarecer do pessoal que mandou, tá bom? Eu também quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se, porque o nosso canal do YouTube ele é inteiramente dedicado ao médico que quer se aperfeiçoar, né, na conduta dos pacientes com doenças endócrinas, o médico que quer se tornar especialista, o médico que não quer se tornar endocrinologista, mas que atende paciente com doenças endócrinas no dia a dia e quer ter uma postura mais segura, quer conduzir melhor os seus pacientes. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve lá no canal. Eu também quero te convidar para deixar um like aqui nesse vídeo, independente de onde que você está nos acompanhando.
e compartilhar esse vídeo com outros colegas. Por quê? Porque dessa forma você me ajuda a alcançar mais e mais colegas médicos que realmente precisam saber do que a gente vai falar aqui. Então, a verdade é que, gente, eu preciso da ajuda de vocês para disseminar os conhecimentos sobre as doenças endócrinas do dia a dia. Isso para que nós, médicos espalhados aí por esse Brasil afora, possamos oferecer um atendimento cada vez de mais qualidade para os nossos pacientes. Então, é isso aí. Se você se sente mais seguro, atuando, sabendo que você está fazendo a coisa certa, o seu paciente tem muito mais qualidade de vida, tem a chance de viver mais. Então, todo mundo sai ganhando com essa estratégia, beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre o manejo da insulina, né, no paciente com diabetes tipo 1. Então, para a gente começar falando nisso, aliás, deixa eu te falar também o seguinte, se você tiver alguma dúvida agora aí, né, quiser mandar, manda a sua dúvida que a gente vai conversando aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Então, dessa live. Então, se você tiver dúvida, pode perguntar. Outra coisa que eu quero te convidar a fazer é o seguinte: se você tem um caso, né, de um paciente que você atendeu e que você está com dificuldade de manejar, de ajustar a insulina, né, quiser discutir comigo, você pode também, se você quiser, você pode colocar aqui uma mensagem dizendo que você quer entrar ao vivo, que daí a gente pode fazer, dependendo aí, né, a gente vê se é possível colocar você aqui e a gente te responder ao vivo, tá bom? Beleza, mas se você quiser mandar por escrito também, digitando a sua duvidazinha, fechou também. Beleza, então vamos lá. Para a gente falar sobre ajuste da insulina, vamos pensar aqui em um caso clínico, né? Você atende um paciente de 28 anos de idade, que é diabético tipo 1 desde os 17 anos, tá? Já tem o diagnóstico aí há 11 anos. Atualmente, ele faz uso de insulina NPH na dose de 18 unidades pela manhã, 16 unidades no início da tarde e 12 unidades à noite. E, além disso, ele também usa insulina regular, 12, 15 e 12 unidades, antes do café, almoço e jantar. Beleza. E aí, esse paciente chegou para você, para consulta com você, e aí você vai precisar dar uma olhada aí, né? Como é que está o controle glicêmico e fazer ajuste na insulina. Beleza. Então, olha só, para a gente falar sobre isso, né? Vamos, antes de mais nada, pegar aqui alguns conceitos gerais sobre a insulinização. Então, quais que são alguns princípios, né, que você tem que ter em mente quando você vai manejar a insulinoterapia. Então, olha, aqui a gente está falando de diabetes tipo 1, tá? Mas é claro que, assim, no paciente que tem diabetes tipo 2 e que está em insulinização plena, esses princípios também valem, tá bom? O diabetes tipo 2, ele vai ter algumas peculiaridades e tudo mais. Por quê? Porque o paciente, ele não necessariamente ele precisa do tratamento com insulina e quando a gente inicia a insulina para ele, em geral, o paciente diabético tipo 2, ele vai ter a insulina como um dos tratamentos, né? Mas ele costuma manter tratamentos com agentes antidiabéticos. Então, no contexto do diabetes tipo 2, em que o que predomina é resistência à insulina, então o pâncreas ele secreta a insulina, então a gente vai ter peculiaridades e aspectos próprios. Aqui a gente está falando da insulinização plena, que é o paciente cujo pâncreas não é capaz de secretar insulina, né? Então a gente tem que fazer uma reposição plena da insulina. Então, aqui nesse contexto, a gente está falando do diabetes tipo 1, e aqui também vai servir para aquela parcela de pacientes com diabetes tipo 2 que estão em insulinização plena, né? Então, os princípios também vão funcionar.
Agora, para aquele paciente com diabetes tipo 2 que usa antidiabéticos e aí está associando a insulina, aí a gente vai ter uma forma específica, própria de raciocinar e de pensar, beleza? Então, muito bem. Então, vamos falar sobre a tal da insulinização. Então, é o seguinte, ó, a gente tem dois esquemas possíveis, né, basicamente, assim, de fazer o tratamento com insulinização plena. Ou o paciente vai fazer o esquema que a gente chama de basal-bolus, né, que é com aplicação subcutânea da insulina, ou o paciente vai usar uma bomba de infusão de insulina. A bomba de infusão aqui no nosso meio, aqui no Brasil, ela, assim, ela é menos difundida, né? Historicamente, né, a gente demorou muito para chegar a bomba de infusão aqui no nosso meio e ainda existe, né, uma restrição muito grande por conta de custos e tudo mais, então disponibilidade. Então, na prática, no frigir dos ovos, a maioria dos nossos pacientes diabéticos tipo 1, eles vão ser tratados com insulina subcutânea, né? Num regime ali que a gente chama de basal-bolus. Bom, dentro desse contexto, né, de uso de insulina subcutânea, a gente também vai ter dois formatos básicos, né, de insulinização. Então, primeiro, o que é basal-bolus, né? Basal-bolus é o seguinte, significa que a gente vai usar uma insulina que tem uma meia-vida mais prolongada, né, que tem tempo de ação mais longo, para cobrir o que a gente chama de período basal, que seria para cobrir, para mimetizar, para imitar o que acontece fisiologicamente, que o nosso pâncreas produz uma quantidade de insulina, né, que a gente chama isso de basal. E aí, quando a gente se alimenta, com a absorção, né, dos alimentos, a gente vai ter uma elevação da glicemia e aí o pâncreas responde com uma produção a mais de insulina, que é o que a gente vai mimetizar na reposição hormonal com o que a gente chama de bolos, né? Então, normalmente, em condições fisiológicas, o pâncreas produz mais ou menos metade da quantidade total de insulina na forma de basal. E a outra metade ele produz em resposta à absorção de glicose intestinal pós-refeição. Então, o nosso tratamento vai imitar isso, né? A gente vai fazer uma insulina para cobrir o basal e uma outra insulina para cobrir as refeições principais. E daí, nesse regime, nesse modelo de insulinização subcutânea, a gente tem duas possibilidades para fazer o bolus, né? Então, essa insulina que vai cobrir as refeições, a gente pode usar um esquema de dose fixa de insulina, que é o esquema mais tradicional, mais antigo e tudo mais, que já era utilizado há muito tempo. E a gente tem a insulinização de bolos conforme a ingesta de carboidratos, né? Então, a dose de insulina vai ser calculada de acordo com a quantidade de carboidratos que o paciente ingere. E aí, esse modelo de contagem de carboidratos, ele se mostra mais eficiente, né? Ele é mais interessante do ponto de vista do controle glicêmico, então ele é o esquema que vem sendo recomendado, né? Então, assim, em condições ideais, a ideia é que o paciente faça essa contagem de carboidratos, porque o controle glicêmico vai ficar melhor e isso acaba impactando, né, na qualidade de vida, na sobrevida, na menor taxa de complicações e tudo mais. Então, são vantagens para o paciente. Porém, a gente também sabe que nem todo paciente vai ter essa oportunidade. Por quê? Porque para você fazer esse esquema, né, de contagem de carboidratos, necessariamente o paciente precisa medir a glicemia antes das refeições.
Porque esse bolos que é feito, né, de insulina antes das refeições, com a contagem de carboidratos, ele vai levar em consideração uma quantidade de insulina necessária para colocar a glicemia dentro de uma meta que a gente precisa, que a gente chama isso de bolos de correção, mais a quantidade de insulina necessária para metabolizar os carboidratos que o paciente vai ingerir. Então, a gente precisa da glicemia pré-prandial para poder fazer esse esquema de contagem de carboidratos, para ele funcionar plenamente, para ele ser, né, realmente efetivo. E aí, na prática, no dia a dia, a gente cai naquele problema, né, de que muitos pacientes, em especial os pacientes do SUS, né, eles não vão ter essa disponibilidade de fazer as glicemias, 3 glicemias pré-prandiais todos os dias, né? Então, o que acontece é que na prática, no dia a dia, para nós que atendemos pacientes, né, do SUS, então, muitas vezes, tipo, a maioria dos pacientes vai utilizar um esquema de doses fixas, né, de insulina. Então, ó, deixa eu só te explicar aqui. Eu acabei de te apresentar um caso clínico, né? É um paciente de 28 anos, ele é diabético tipo 1 desde os 17, e ele está usando insulina NPH e insulina regular. E as doses que ele usa são fixas, né? A dose de insulina para cobrir o basal, ela vai sempre ser uma dose fixa, né? Você vai definir a dose, e aí quando o paciente vier para fazer ajustes, você vai verificar se você precisa aumentar ou diminuir essa dose. Mas a dose da insulina de ação rápida, se o paciente estiver num esquema fixo, essa dose é fixa, mas se ele estiver num esquema de contagem de carboidratos, daí essa dose ela é variável. Então, esse paciente que eu te apresentei, ele usa dose fixa, né, de NPH mais insulina regular. O que acontece quando o paciente usa uma dose fixa? O que acontece é o seguinte, é que ele sempre vai usar a mesma dose de insulina rápida antes de cada refeição. Portanto, para que ele não faça hipoglicemia e para que ele não faça hiperglicemia, né, pós-prandial, ele vai precisar, necessariamente, ingerir mais ou menos a mesma quantidade de carboidratos todos os dias. Ou seja, a alimentação do paciente precisa se adequar ao esquema de insulina que ele usa. Isso tem uma vantagem. A vantagem é que o paciente não precisa ficar medindo a glicemia, nem fazer cálculos, né, fazer conta para saber quantas unidades de insulina que ele tem que tomar. Isso pode ser considerado uma vantagem. Por outro lado, a desvantagem é que a alimentação dele tem que se moldar à dose de insulina que ele toma, né? Ele não tem liberdade em relação à alimentação, porque se ele comer muito mais carboidrato do que o habitual dele, ele vai fazer hiperglicemia, né? Com aquela dose de insulina, que a dose é fixa. Por outro lado, se ele comer muito menos, né, ou se ele omitir uma refeição, ele vai fazer hipoglicemia, porque aquela dose de insulina está sendo mantida. Então, essas são vantagens e desvantagens. Por outro lado, o paciente que faz contagem de carboidratos, como é que funciona isso? Antes de cada refeição, né, é medida a glicemia para ver se precisa de alguma dose, né, ou qual a dose necessária de insulina para corrigir essa glicemia antes da refeição, se a glicemia estiver acima daquilo que é a ideia, né? Em geral, a ideia, né, de uma maneira geral, é que a glicemia antes da refeição esteja em 100. A gente, tipo, coloca um valor aí, um número mágico de 100. E aí, se essa glicemia estiver acima de 100, aí o paciente precisa fazer uma continha, né, um cálculo para saber quanto de insulina ele precisa para essa glicemia baixar para 100, mais quanto de insulina ele precisa para metabolizar
o carboidrato que ele vai comer, a quantidade de carboidrato que ele vai comer naquela refeição. Né? Então, existe um cálculozinho, aí o paciente tem que medir a glicemia e fazer essa continha para saber quantas unidades de insulina. Daí ele toma a insulina e ele come a refeição que ele escolheu, né? Então, a grande vantagem da contagem de carboidratos é que o paciente tem total liberdade para escolher o que ele vai comer, né? E aí, por outro lado, a desvantagem é que esse paciente precisa fazer a glicemia capilar, precisa fazer esse cálculo para que ele tome a dose correta de insulina naquele momento. Então, assim, ó, esses dois modelos existem, a gente convive com os dois. Por quê? Porque a gente vai ter pacientes que vão estar num regime de dose fixa, e a gente vai ter os pacientes que vão estar na contagem de carboidratos. Então, no contexto ali, né, dos pacientes do SUS, muitas vezes a gente vai ter restrições para a contagem de carboidratos, que são restrições muito mais socioeconômicas, né? E no contexto do paciente da clínica privada, às vezes é por escolha. Tem paciente que simplesmente não quer fazer contagem de carboidratos, ele quer ter uma vida mais fácil, assim, mais simples, sem precisar ficar medindo as glicemias, então tem paciente que opta por não fazer. De uma maneira geral, como eu já falei antes, é mais interessante fazer a contagem de carboidratos porque os resultados costumam ser melhores, mas a gente tem que ver o que funciona para o nosso paciente. Se para o seu paciente funciona esquema fixo, então bora no esquema fixo. Ah, não, o paciente funciona bem com contagem de carboidratos, bora na contagem de carboidratos. Só que aí isso tudo tem que ficar claro para você saber como que você raciocina na hora de ajustar a insulina, beleza? Então vamos lá, ó. Daí o seu paciente, então, vamos falar no contexto do paciente que está usando dose fixa. Eu peguei um exemplo aqui de um paciente daqui do hospital onde eu trabalho, porque aqui no nosso meio, a gente, e no Brasil, né, de uma maneira geral, a gente tem insulina NPH e a gente tem insulina regular para fazer o tratamento dos pacientes, né? Análogos de insulina são menos disponíveis, né? Algumas vezes estão disponíveis, mas em condições, em casos específicos, né? Em condições que são mais restritas. Então, eu estou falando aqui de um arroz com feijão, de uma situação que provavelmente você, se já não viu, vai ver no seu dia a dia, porque boa parte, né, dos pacientes aí, eles estão sendo tratados dessa forma, com insulina NPH mais insulina regular. Beleza, aí chegou lá o nosso pacientinho em uso, então, de NPH, 18 unidades de manhã, 16 unidades depois do almoço e 12 unidades à noite. E insulina regular, 12 unidades antes do café da manhã, 15 unidades antes do almoço e 12 unidades antes do jantar. Muito bem. E aí, ele chega e traz um resultado, né? Ele traz glicemias capilares, ele trouxe um mapinha para você. E ele traz também uma hemoglobina glicada, né? Ele fez uma dosagem de hemoglobina glicada recente, que veio 7,7. Bom, por ser um homem jovem, né, um rapaz aí de 28 anos, sem comorbidades, né, sem outras patologias. Então, para ele, a nossa meta de hemoglobina glicada seria uma meta de glicada abaixo de 7, né? Aí ele cairia aí na meta geral. Eventualmente, um paciente como ele poderia até mesmo ter uma meta mais restrita, né? É um paciente que adere bem às condutas, que tem boa compreensão, né, sobre o diabetes de uma maneira geral, e no qual os riscos de hipoglicemia, né, de danos por hipoglicemia e os riscos de hipoglicemia mesmo, eles são pequenos,
Então, a gente até poderia pensar em uma meta mais restrita. Mas vamos pensar que a gente está aqui querendo uma meta de glicada abaixo de 7. E a dele veio 7,7. Então, ele está com a glicada fora da meta, né? E daí, então, como que a gente vai fazer para ajustar a insulina dele? Gente, primeira regra básica, geral, universal, é o seguinte: não dá para você ajustar a insulina sem ver as glicemias, tá? Então, você precisa, só com a hemoglobina glicada não dá, não dá. Isso é muito, muito importante. Bom, beleza. Então, você precisa das glicemias. E aí, deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque hoje, então, assim, classicamente, a nossa forma de analisar as glicemias sempre foi através das glicemias capilares, né? Mas, só que mais modernamente, a gente também tem agora a opção do sistema de monitorização contínua da glicose, né? Os aparelhos de CGM. Então, é possível a gente fazer os ajustes através da interpretação pelo CGM? Sim, com certeza. Né? E os pacientes que utilizam, né, a monitorização contínua da glicose, a gente vai usar, a gente vai interpretar, a gente vai analisar as glicemias do paciente através das curvas, dos gráficos e dos dados que o CGM nos apresenta. Beleza? Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso, se a gente tiver tempo, ou então em outra oportunidade eu posso falar sobre a interpretação do CGM. Mas a ideia é a seguinte: você precisa das glicemias, quer seja um mapa de glicemias capilares, que é o classicão ali, quer seja uma análise de dados de CGM. Beleza. E aí, o que acontece? Então, se eu só tenho o dado da hemoglobina glicada, mas eu não tenho glicemias, não dá para mexer na insulina, não faça isso, não mexa na insulina. Aí você fala, ué, mas como é que eu vou fazer? O paciente chegou, trouxe só a glicada para mim e aí eu preciso mexer na insulina. Não, então o que você tem que fazer? Você tem que orientar para o paciente que ele precisa fazer glicemias capilares. Você pode fornecer para ele um papel, né, contendo ali como que chama? Um quadro, né, em que na primeira linha do quadro você coloca os horários. A primeira coluna é para o paciente preencher com a data. E aí, ele vai preencher ali, você vai colocar o quê? As linhas ali vão ser jejum, 2 horas pós-almoço, antes do almoço, desculpa, jejum, 2 horas pós-café da manhã, antes do almoço, 2 horas pós-almoço, antes do jantar, 2 horas pós-jantar, e aí você pode acrescentar também o horário ao deitar. Mas necessariamente esses 6 horários aí são os mais importantes, né? Aí pode ter também um 7º horário que seria ao deitar, e eventualmente você pode pedir para o paciente medir a glicemia durante a madrugada, né? Às 3 da manhã. Mas isso é na excepcionalidade. Logo, logo eu te explico quando é que isso cabe, né? Quando que isso faz sentido. Então, e aí o que você faz? Então, você dá uma tabelinha para ele, entrega o quadrinho para o paciente e fala, olha, eu preciso que você preencha, né? Que você preencha. Então, qual que é o modelo ideal? O modelo ideal, gente, que está escrito aí nos guidelines, nas diretrizes, é para o paciente fazer pelo menos 6 medidas, né? Fazer as 6 medidas todos os dias. Acontece que isso nem sempre é possível, nem sempre é viável, né? Nós estamos falando da realidade brasileira. Então, muitos pacientes não vão poder fazer. Aí você fala, gente, o posto de saúde mal entrega fita suficiente para ele fazer 1 ou, no máximo, 2 glicemias no dia. Né? Como é que eu vou pedir para ele fazer 6 no dia? Ele vai usar todas as fitas,
no dia seguinte não tem mais para fazer. Então, como é que a gente faz para contornar isso? A gente pede para o paciente medir as glicemias em horários alternados. Por exemplo, fala assim, olha, hoje você mede depois do almoço e mede ao deitar. Amanhã você mede em jejum e depois do café. Depois, no outro dia, você mede antes e depois do almoço. Depois da... E assim vai. Por quê? Porque daí o paciente... Aí você pede para ele voltar daqui a uma semana ou daqui a 10 dias, né? Com esse mapinha, com esse quadrinho preenchido. Aí você vai ter assim, ó, em cada linha desse quadro, você vai ter uma ou duas glicemias. O que ele conseguir fazer. Se ele conseguir fazer 3 no dia, melhor ainda. Se ele conseguir fazer 4. Mas se ele só conseguir fazer uma ou duas, tá valendo também. Por quê? Porque ao longo de uma semana, 10 dias, quando ele retorna para você, você vai receber um quadro assim, ó, com uns valores salteados, né? Aí falhando vários lugares, mas alguns valores salteados. E aí o que acontece com isso? Você vai ter pelo menos 2, 3 glicemias em cada horário. E é isso que vai permitir você analisar aonde que você precisa mexer na insulina. Então, se o paciente não te trouxe o mapinha, você pede para ele trazer. Certo? Beleza, maravilha. Depois eu vou... É porque só me ocorreu agora. Então, depois eu vou disponibilizar quem quiser. Eu posso mandar um PDFzinho desse quadrinho, né? De como que ele é, como que é esse esquema. Bem simples, né? Só para o paciente preencher. Você entrega a folha impressa para o paciente. Beleza? Muito bom. E aí, então, a primeira coisa é isso. Se ele não trouxe, ele tem que trazer. Beleza, mas o paciente trouxe. Ele trouxe um mapinha das glicemias. E aí, primeira coisa que você tem que bater o olho de quando que são essas glicemias. Porque também não adianta. Se o paciente te traz glicemias no mês passado, entendeu? Que aí depois acabou a fita no posto ou o aparelhinho dele estragou. E aí já tem 20 dias que ele não mede a glicemia. Gente, não vai dar. Você tem que analisar... o ajuste da insulina tem que ser de uma coisa da realidade, do dia a dia, dos últimos dias, como que anda o controle dele, tá bom? Senão também não vai funcionar. Beleza, aí olha, olhando aqui as glicemias do nosso paciente, então, as glicemias dele em jejum, elas estão em média em torno de 180 miligramas por decilitro. Depois do almoço, as glicemias estão em torno de 200. E antes do jantar, elas estão ali 180, 190, 200, por aí. Então, veja. Nos outros horários, as glicemias estão dentro da meta. Se você não se lembra, eu vou te lembrar. O que é meta, né? Para uma glicada de 7, né, abaixo de 7, é glicemia em jejum entre 70 e 130 e glicemia pós-prandial entre 90 e 180, tá bom? Então, se as glicemias estão nesses patamares aí, a gente está na zona de segurança, né? Jejum e pré-prandial até 130 e pós-prandial até 180, tá bom? E daí, beleza. Então, esse paciente, ele tá com um jejum, aonde que tá escapando, né? Porque a glicada dele tá 7,7. Então, aonde que tá escapando? Tá escapando de manhã em jejum, que a glicemia tá amanhecendo um pouco alta, né? Tá em média ali em 180. E também tá escapando depois do almoço. Tá vindo em torno de 200, 200 e pouquinho. E olha, antes do jantar, ele está chegando para o jantar com ela alta, quer dizer, depois do almoço, a glicemia sobe, né, com a refeição e não volta para os níveis ideais, e ela persiste, né, ainda um pouco alta até o horário antes do jantar. Então, eu já sei aonde que estão acontecendo as escapadas.
Então, é aí que eu preciso mexer na insulina. E qual é a insulina que trabalha nesses momentos? Então, olha só, eu tenho que olhar para qual insulina que o meu paciente toma. Ele toma NPH e ele toma regular. Olha, glicemia em jejum. Se a glicemia em jejum não tá boa, lembra que o esquema de insulinização usa insulina de ação mais lenta, né, mais prolongada para cobrir o basal e insulina de ação rápida para cobrir os pós-prandiais. Então, se o paciente está amanhecendo com a glicemia fora da meta, então a gente tem que pensar que a insulina NPH é que faz esse papel. Mas ele toma 3 doses de insulina NPH. Ele toma de manhã, depois do almoço e à noite. Qual que é a insulina? Qual dessas 3 doses é a dose de insulina que impacta na glicemia em jejum? Então, a insulina que impacta ali é a insulina NPH que é aplicada à noite. Se você lembra da meia-vida, do tempo de ação, né, do pico de ação e da duração da NPH, você vai ver que quem está cobrindo ali, né, esse período noturno, da madrugada e pela manhã, é a NPH que ele toma à noite. Então, para a gente melhorar o jejum, a gente teria que aumentar um pouco a dose da NPH da noite. Bom, as glicemias pré-prandiais ao longo do dia, elas estão razoáveis ali, né? Tirando a glicemia antes do jantar, que está um pouco acima. Então, olha, você pensa assim, insulina antes do jantar está um pouco alta. Então, isso pode ter um componente da insulina NPH, mas tem um detalhe aqui. Esse paciente, ele toma insulina regular nas refeições. E a glicemia dele, pós-almoço, ela está alta, mostrando que a insulina regular que ele toma para o almoço, né, que ele toma antes do almoço, está em dose insuficiente. Quer dizer, a insulina que ele toma não está sendo capaz de controlar a glicemia dele. Então, isso nos mostra que esse paciente precisa de uma dose maior da insulina regular que ele toma antes do almoço. Precisa aumentar a dose do almoço para controlar essa hiperglicemia pós-almoço. 2 horas depois do almoço, ele está com a glicemia de 200, 210. Então, vou precisar aumentar a dose da insulina regular. E aí, olha só, aqui é que vem o pulo do gato. A glicemia dele antes do jantar também está um pouco escapando, está um pouco fora. Então, em princípio, eu vou pensar, nossa, eu tenho que aumentar também a dose da insulina NPH que ele toma de manhã, porque a que ele toma de manhã está fazendo um pico ali, né, nesse horário antes do jantar, né, no final da tarde. Então, se eu aumentar a dose, a tendência vai ser eu controlar melhor essa glicemia antes do jantar. Faz sentido total. Porém, você tem que lembrar que você está aumentando a dose da insulina regular que ele toma antes do almoço. E aí, a insulina regular, ela tem uma meia-vida mais longa do que o ideal, né? O ideal seria que ela durasse só para cobrir aquele período pós-prandial, mas a duração dela é de 4, 6, até 8 horas. Então, a insulina regular, que a gente vai aumentar a dose antes do almoço, ela pode impactar também na glicemia antes do jantar. Então, eu posso, nesse contexto aqui, fazer o ajuste da NPH da noite, que a gente já falou, beleza? Mais o ajuste da insulina regular antes do almoço e observar e ver se isso vai ser suficiente para controlar, inclusive, a glicemia antes do jantar. Se isso for suficiente, existe um respaldo para isso, né? Porque a insulina que ele toma antes do almoço, se ele tomasse ultra rápida, esse raciocínio não funcionaria,
Por quê? Porque os análogos de ação ultra rápida, eles vão ter, né, uma duração de ação mais curta, então eles vão impactar só mesmo no almoço. Agora, como ele toma insulina regular e a regular tem um tempo de duração da ação mais prolongado, então a insulina regular pode também ajudar nesse controle da glicemia antes do jantar. Então eu posso primeiro, né, observar, fazer esse ajuste, né, da NPH da noite e da regular antes do almoço, antes de pensar na necessidade, né, analisar primeiro, avaliar, ver o que vai acontecer com a glicemia. E aí, se isso for suficiente para controlar, não, com esses ajustes a gente conseguiu normalizar o jejum, né, colocar o jejum na meta. A gente conseguiu colocar o pós-almoço dentro da meta, né, baixar de 200, 210 para menos do que 180. E também colocar as glicemias antes do jantar dentro também da meta, né, que está ali 180 mais ou menos. Se ela chegar na meta também, a gente está resolvido com o ajuste da insulina. Por outro lado, se isso não for suficiente, daí a gente pode pensar, por exemplo, em um ajuste também na dose da NPH da manhã. Então, o que acontece? A gente vai fazendo um raciocínio, a gente vai construindo o raciocínio de acordo com aquilo que o paciente apresenta. E uma coisa super importante, você ajustou a insulina hoje. Aí, o que você vai falar para o paciente? Amanhã você volta aqui para a gente ver se resolveu? Gente, não é assim que funciona. É importante você dar um prazo. Por quê? Porque aquele ajuste que você fez, né, aquelas doses modificadas ali, vai demorar um tempinho para haver uma acomodação, para que realmente as glicemias reflitam, né, as novas doses que você colocou. Então, é pelo menos aí uns 3 dias, tá bom? A ideia são 72 horas, né, para você reavaliar o paciente. Num paciente que está internado, muitas vezes o médico tem uma ansiedade grande, né? Você fala, eu ajustei ontem, agora eu tô aqui passando visita, já quero ajustar de novo. Então, calma, relaxa, entendeu? Tem que esperar, tem que realmente dar o tempo para você fazer novo ajuste. Para o paciente ambulatorial, parece mais fácil, né? Não, tudo bem, eu estou te ajustando aqui, você volta na semana que vem, ok, tá bom? Então, a ideia se é um paciente ambulatorial, tanto melhor, mais tranquilo, né? A ideia então você volta daqui a uma semana com o quadrinho preenchido novamente, tá bom? Sempre com o quadrinho preenchido. Eu estava olhando aqui, porque às vezes eu não consigo acompanhar as mensagens em todas as redes sociais, mas beleza. Então, é assim que você faz. Aí, se é um paciente que está internado, daí você fez ajuste na insulina dele, tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, insulinização plena. E o paciente faz hipoglicemia. Você tinha ajustado a insulina dele ontem, hoje ele fez hipo. Aí você mexe hoje na insulina dele, tá bom? Porque nesse caso você vai mexer para diminuir a dose de insulina. Aí você tem que proteger o paciente, porque senão, se você não mexeu, o quanto antes você mexer, melhor, né? Você precisa reduzir as doses, porque daí, para protegê-lo de novos episódios de hipoglicemia, tá bom? Então, só vale para isso, tá bom? Um ajuste assim mais imediato, sem obedecer, né, nenhum prazo, nenhum tempo aí de acomodação, beleza? E daí, não, mas o meu paciente é um paciente do ambulatório, ele chegou e aí ele me trouxe um mapinha de glicemias e ele tá fazendo hipoglicemia, ele usa insulina NPH mais insulina regular, e eu olho lá e ele tá amanhecendo com glicemia de 50, 60, enfim, tá fazendo hipoglicemia, por exemplo, em jejum.
Daí, o que você tem que fazer? Necessariamente, você tem que reduzir a dose de insulina. Se é pela manhã que ele está fazendo hipoglicemia, eu estou jogando uns exemplos assim que são muito comuns, né? Muito comuns. Então, se ele está fazendo hipoglicemia em jejum, você tem que reduzir a dose da insulina NPH que ele tomou na noite anterior, que ele toma à noite, tá? Porque é essa insulina que vai impactar no jejum. Ah, não, meu paciente está fazendo hipoglicemia aí durante o dia, né? Assim, em horários pós-refeição, por exemplo. Gente, se o paciente está fazendo hipoglicemia durante o dia, você tem que. Não basta você olhar só para o esquema de insulinização, você tem que pensar no padrão de alimentação. Tem que conversar com o paciente sobre como é que está a alimentação dele, porque se é um paciente que usa esquema de doses fixas de insulina, lembra que eu te falei que se ele usa dose fixa, ele não tem maleabilidade em relação à alimentação. Então, se ele pular uma refeição, ele vai fazer hipoglicemia. E aí, não é uma questão de necessidade de ajuste da insulina, né? É tipo assim, por quê? Porque se hoje ele pula a refeição, ele faz hipoglicemia, mas amanhã ele faz a refeição normal, a glicemia dele fica boa com aquela dose de insulina. Então, o que acontece? A gente precisa muito conversar com o paciente sobre como que está o padrão alimentar dele, como que estão as refeições, se ele está se alimentando adequadamente, ou enfim, por quê? Porque isso daí a gente tem que educar o paciente, para que ele saiba que ele realmente precisa, né, obedecer um ritmo, porque as refeições vão ter que se adequar à insulina que ele toma. Infelizmente, né? Nesse esquema tem vantagens e desvantagens. E aí a desvantagem é exatamente essa. E aí você sabe o que acontece na prática, que é um grande desafio, né, para os médicos, que a pessoa, meu Deus, o que eu faço? É quando o paciente tem as glicemias malucas, porque ele chega com um mapinha de glicemias todo louco. Tipo assim, tem glicemia de 250 e tem glicemia de 60, né, de 50. Então, o que acontece? Mais uma vez, tá fazendo hipoglicemia, tem que conversar com o paciente e entender como é que está o padrão alimentar dele. Porque, às vezes, o paciente faz tem um esquema de vida, e aí, por alguma razão, esse esquema, essa rotina, essa postura muda. Só que a dose de insulina não mudou. E aí é que vem o problema, entendeu? E aí bagunça tudo. Então, antes de mais nada, antes de pensar, meu Deus do céu, eu tenho que diminuir a insulina aqui, aumentar a insulina ali. Peraí, primeiro vamos conversar com o paciente para a gente entender como é que está a questão da alimentação, o padrão alimentar, certo? Que às vezes o ajuste é lá e não necessariamente é um ajuste na insulina, certo? Então, beleza. Aí é o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Daí, por falar em alimentação, né, em ajustes em relação à alimentação, eu vou responder uma pergunta aqui, que me foi feita lá na caixinha do Instagram, que é o seguinte: e se for um paciente que faz contagem de carboidratos? Então, é o seguinte, se o paciente faz contagem de carboidratos, existe um esquema, né? Como é que é feita a insulinização nesses casos. Então, a dose de insulina que é para cobrir o basal é a dose basal, vai ser aproximadamente 50% da dose total. E a dose antes das refeições, ela vai ser a combinação de dois raciocínios, né? Primeiro, então o paciente vai medir a glicemia antes da refeição. A glicemia deu 150.
E aí eu tenho que raciocinar, não, mas essa glicemia eu tenho que, tipo, normalizar para que depois da refeição, né, ela caia dentro daquilo que eu espero, dentro de uma meta. Então, 150 não vai dar certo. Eu tenho que normalizar, entre aspas, para 100. Então, eu tenho que calcular quanto de insulina que precisa para a glicemia baixar de 150 para 100. Como que é feito esse cálculo? Esse cálculo é através do que a gente chama de fator de sensibilidade. O que é fator de sensibilidade? É qual que é o decréscimo na glicemia que uma unidade de insulina é capaz de fazer. Então, a gente vai definir isso para cada paciente. Por exemplo, tem paciente que vai ter um fator de sensibilidade de 1 para 50, por exemplo. Isso significa que uma unidade de insulina reduz 50 miligramas por decilitro na glicemia dele. Tem paciente que vai ter fator de sensibilidade de 1 para 70, tem paciente que vai ter 1 para 40, enfim. Então, a gente vai precisar definir isso e tem uma formulazinha para a gente definir, né? É tipo um número mágico, que é assim, a gente vai dividir 1.500 pela dose total de insulina que o paciente usa por dia. Ah, mas o paciente está começando a insulina agora, então você faz uma estimativa de qual seria a dose de insulina que ele usaria por quilo de peso. Então, você vai começar a insulinização de um paciente, você pode pensar assim, para começar de 0,5 a 1 unidade por quilo, né? Então, vamos colocar 0,5. E aí o paciente pesa, sei lá, 60 quilos. Então, 0,5 unidades por quilo vai dar 30 unidades. Então meu paciente toma 30 unidades por dia, né? Vamos supor. Então, nesse caso, o fator de sensibilidade vai ser 1.500 dividido por 30, entende? Então, é assim que a gente faz o cálculo desse fator de sensibilidade para saber quanto de insulina precisa para a glicose do paciente ir para 100. Isso é teórico, tá bom? Porque a gente não vai fazer isso, toma aqui essa insulina e vamos ver se caiu para 100. Não, ele vai tomar essa dosezinha de insulina mais a quantidade de insulina necessária para metabolizar o carboidrato da refeição, ele vai tomar o total, com a intenção da gente colocar a glicemia dele 2 horas depois dentro da meta. Então, a ideia é essa. Então, o paciente vai precisar dessa dose, mais a dose necessária para metabolizar o carboidrato da refeição. E aí é que ele precisa contar os carboidratos, né? Porque a gente vai precisar saber quanto de carboidrato que o paciente vai ingerir, né? Quantos gramas de carboidrato, para que a gente calcule a dose de insulina. Então, no paciente que faz contagem de carboidratos, antes de cada refeição, tem esse cálculo, né? Do bolos de correção, que é a quantidade de insulina para colocar a glicemia em 100, entre aspas, mais a quantidade de insulina para metabolizar os carboidratos. Aí você fala, mas como é que faz isso? Como é que vê? Bom, existem, né, as tabelinhas amplamente divulgadas aí com apontando direitinho, né, a quantidade de carboidratos presente em cada alimento, etc e tal. Tem um manual também que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, né, que traz as informações direitinho. Então, fonte de informação sobre como contar os carboidratos tem muita, né? Isso não é uma dificuldade. E aí, beleza. Então, o paciente faz isso e com isso o paciente tem liberdade de comer, escolher o que ele vai comer, né? Porque ele calcula a insulina, toma a insulina de acordo com aquilo que ele escolheu para comer. E aí a pergunta foi assim: e se é um paciente, então, que faz contagem de carboidratos e aí resolve ir para um churrasco, uma pizzaria, uma sorveteria, um negócio assim.
Então, na verdade, o que acontece? O paciente vai estimar, né, mais ou menos ali o que ele vai ingerir, vai fazer uma dose, né, de insulina, se ele estiver usando a ultra rápida, pode ser logo antes de começar ali a comilança, né, ou se for insulina regular, um pouquinho antes. E aí vai fazer mais ou menos uma estimativa, né? Então, isso daí vai ser um pouco empírico, né? Porque, assim, no dia a dia é muito mais fácil a pessoa prever exatamente a quantidade que ela vai ingerir. Nessas situações, né? Então, vai ser feita uma estimativa apenas, entende? Então, assim, o paciente vai estimar mais ou menos de acordo com aquilo que ele, né, que costuma ser o padrão dele, né? Assim, se ele é um grande comilão que vai comer um monte de coisa ou não. E aí ele vai fazer uma dose, né, da insulina. Ah, mas ele vai passar horas comendo. Enfim, o que vai acontecer? Se por acaso, né, a glicemia dele subir, existe essa chance, né, disso acontecer, isso é uma situação de exceção, né? Então, o paciente ele não deve, né? Se ele faz isso, pelo menos a gente tem que dizer para ele que ele não deve fazer isso, né? Ter uma rotina de fazer isso, né? De estar sempre frequentando esses lugares onde a pessoa passa muitas horas e vai comendo picadinho, né? Durante muitas horas. Então, a ideia é, se ele vai para um evento assim, então é fazer uma estimativa, um cálculo de dose, né? Com base nessa estimativa aí da ingesta de carboidratos, e aí tomar a insulina correspondente àquilo que ele realmente vai comer. Aí depois, não, daí ficou lá conversando, não sei o quê, passou meia hora, uma hora e resolveu comer de novo. Não, aí o que ele for comer de novo, daí ele não deve aplicar outra dose de insulina, tá bom? Daí, se a glicemia dele escapar, escapou. Mas, assim, a ideia é que a gente não deve expor o paciente ao risco da hipoglicemia. Então, nesses eventos, nesses episódios, que são situações de exceção, né, no dia a dia das pessoas, uma hiperglicemia, uma glicemia que foge um pouco ali, ela vai ser circunstancial, ela vai ser episódica, e isso não vai impactar no controle glicêmico, né? Porque a gente também tem que lembrar que nos pacientes que estão sendo insulinizados, né, em que a gente está fazendo a reposição com insulina, a gente dá o nosso melhor, mas a gente não consegue, né, dar um pâncreas, né, novo para o paciente. Então, eventuais escapadas de glicemia vão acontecer, invariavelmente. Mas a boa notícia é que isso não tem impacto em relação à prevenção de complicações crônicas, porque se a gente lembra que o nosso objetivo no tratamento do diabetes é proteger o paciente das complicações, né? Tanto agudas quanto crônicas, mas principalmente das complicações crônicas, né? Isso é o que justifica a gente ter metas glicêmicas e tudo mais, né? Porque proteger de complicação aguda é mais fácil, né? Agora, quer dizer, você não necessariamente precisa de um bom controle glicêmico, né, para proteger o paciente de complicações agudas. Então, basta reduzir um pouco as glicemias, né? Às vezes uma pequena dose de insulina já protege. Mas para proteger o paciente das complicações crônicas, a gente precisa de metas, né, de manter as glicemias em metas. E essas metas, elas não são impactadas, felizmente, elas não são impactadas por excursões eventuais da glicemia, né? É aquele paciente que, assim, a maioria das glicemias dele tá dentro das metas, tá boa. Mas se você olha lá no mapinha dele, ou você olha no CGM dele, você vê que uma vez ou outra essa glicemia sai. Isso não tem problema, né? Isso não traz, não impacta, né? O que importa são as médias, lembra? Então, as médias das glicemias é que vão representar
né? Uma prevenção, um controle sobre o risco de complicações. Então, no dia que ele foi lá no churrasco, na festa, no casamento, sei lá, e a glicemia dele escapou um pouco, isso não vai trazer problema, tá bom? Então, o raciocínio que a gente faz é nesse sentido, é nessa pegada, tá bom? Então, eu espero que com esse nosso raciocínio aqui, você tenha pegado um pouco mais assim do feeling, né, da forma de se conduzir. Quer dizer, a gente tem os princípios e a gente aplica, como que a gente aplica, né, os nossos princípios aí na prática, no manejo mesmo do paciente. Então, as coisas vão fazendo muito mais sentido, né? Depois que a gente vai entendendo realmente o espírito da coisa e vai colocando em prática. Então, a gente pega o conhecimento teórico e aplica, né? E vê como que se aplica. Diminui essa distância entre aquilo que é conhecimento teórico e como abordar o nosso paciente e realmente fazer a diferença na vida dele. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível, tá bom? Se ficou alguma dúvida, esse programa aqui, o Descomplicando o Endócrino, ele é para você que é médico, né, e quer atender melhor os seus pacientes que chegam com doenças endócrinas, e o diabetes é uma doença que está aí no dia a dia de todos nós, né? Uma doença que está com uma prevalência de 10% da população adulta brasileira. Meu Deus do céu, 10% é muita coisa. Então, assim, está no nosso dia a dia, está aí. Então, a gente realmente precisa fazer, né, sabendo o que está fazendo, fazer com consciência, né, atender os nossos pacientes realmente, assim, sabendo o que a gente está fazendo, porque assim a gente é mais seguro, a gente vive mais feliz, com a nossa atuação, a gente se sente, né, fazendo o nosso papel na sociedade, como médicos. Eu sei que você é como eu, então, eu sei que vocês são como eu, né, que vocês querem trabalhar com segurança, sentindo que estão fazendo o melhor e dar a sua contribuição, né, nesse planeta aí, o que a gente pode fazer dentro da nossa parte. Então, aqui o nosso objetivo é esse, é te conduzir nesse caminho, tá bom? Então, se restou alguma dúvida, né, isso que eu estava falando, se restou alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma sugestão, não deixe de postar aqui, tá bom? Porque é o seguinte, esse aqui é o Descomplicando o Endócrino, na semana que vem tem mais. E é isso aí, esse aqui foi mais um episódio do Descomplicando o Endócrino. Um beijo grande e até a próxima.